Salve, salve, galera! Vamos de Unicentro, prova quentíssima, acabou de ser disponibilizada no site da Unicentro. São 10 questões de física. Nós vamos dividir em dois blocos. Então, começando aqui com a questãozinha número um, que diz: um mergulhador olímpico, ao executar um salto duplo, tem necessidade de encolher braços e pernas, conforme ilustra a figura ao lado. Essa técnica é utilizada pelo mergulhador, pois encolher o corpo diminui seu momento de inércia, e o momento de inércia representado pela letra E. Sua velocidade angular, que é representada pelo ômega, por esse W, irá aumentar. E assim, antes de atingir a água, ele conseguirá completar dois giros conforme estabelece a prova. Considerando que a quantidade de movimento angular L, quantidade de movimento angular L, se conserva durante o salto. Relacione os comandos na coluna da esquerda com a magnitude correspondente na coluna da direita. Gente, era uma questão que ocupava aí basicamente metade de uma folha, então eu acabei cortando e organizando para que não comprometesse o slide, para que você conseguisse enxergar. Então não está em colunas, tá? Mas o exercício está na íntegra, eu não alterei nenhum dado, você pode conferir lá na prova. Bom, de acordo com as unidades, nós temos que a quantidade de movimento angular, que é a questão de ser constante, é igual ao I vezes o ômega. A quantidade de movimento angular L é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, calculando aqui, né, eu deixei um espacinho justamente para isso. Aqui, ó, na situação um, ele deu o momento de inércia, deu a velocidade angular e solicita a quantidade de movimento angular. Então, o L é igual ao I, que é 15, vezes a velocidade angular, que é 2. Portanto, o L vai ser igual a 30. E a unidade é quilograma vezes metro quadrado por segundo. Por conta do espaço, estou omitindo a unidade. Para a situação 2, nós temos o I e procuramos a velocidade angular. Mas lembra, o L, a quantidade de movimento angular, se mantém constante. Então, o L, que acabamos de obter ser 30, é igual ao I vezes a velocidade angular. Portanto, a velocidade angular vai ser 30 por 6, que vai dar 5 radianos por segundo. Também estou omitindo a unidade. No item 3, nós temos a velocidade angular e procuramos o I, procuramos o momento de inércia. Lembrando que a quantidade de movimento angular se mantém constante. Então, 30 é igual a I vezes 10. Logo, o I é igual a 3. Essa é a essa é a quantidade de movimento de inércia. E por fim, aqui no item 4, nós temos o I e procuramos a velocidade angular. Então, o L é 30, o I é 12, vezes a velocidade angular. Velocidade angular é 30 por 12, que vai dar 2,5 radianos por segundo. Então, o item 1 é 30, o item 2 é 5, o item 3 é 3 e o item 4 é 2,5. Vamos comparar isso. Quem que deu 2,5? O item 4, né? Quem deu 3? O item 3. Quem deu 5 foi o item. Vamos voltar aqui. Quem deu 3 foi o item 3. Quem deu 5 foi o item 2. Então aqui, ó, é 3. Aqui é 3. E aqui é o item 2. E quem deu 30 foi o item 1. Então, procurando a alternativa que relaciona dessa maneira, então o 1 é a letra D, o 2 é a letra C, o 3 é a letra B e o 4 é a letra A. Então, a alternativa que responde à questão 1 é a letra E. Questão 2. Quando o Sol se põe, decorre aproximadamente 2 minutos entre o instante em que o disco solar
encosta no horizonte e sua ocultação completa. Considere esse dado e assinale a alternativa que apresenta corretamente a estimativa do diâmetro angular aparente do Sol visto da Terra em graus. Olha, para resolver isso, vamos pensar da seguinte forma. Vamos colocar em amarelinho aqui, ficar bonitinho. Esse aqui, ó, é o Sol. O Solzinho, ele tem um diâmetro que vamos chamar de D. Então, o diâmetro do Sol é esse aqui, ó, D. E você está observando isso. Gente, o desenho está fora de escala, tá bom? Você está observando isso. Para que todo o diâmetro do Sol seja percorrido, ou seja, para que ele se esconda, o tempo é de 2 minutos. Então vamos lembrar que a Terra, ela completa uma volta em 24 horas, né? E uma volta em graus tem 360 graus. Então 360 graus necessita de 24 horas. Qual é o ângulo quando passar apenas 2 minutos? Eu vou transformar o minuto para hora. Para transformar minuto para hora, eu divido por 60. Olha, uma regrinha de 3 aqui, hein? Então, o ângulo que eu chamei de alfa vai ser igual a 360 vezes 2 sobre 60 dividido por 24. Eu posso cancelar esse zero com esse zero. 36 por 6 dá 6, vezes 2 dá 12. 12 por 24 vai dar 0,5 grau. Esse é o ângulo e a alternativa que nos mostra isso é a letra A. Questão 3. Um carro solar é um veículo que contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que alimenta um motor elétrico. As pesquisas em novos materiais buscam construir células fotovoltaicas com maior eficiência. Considere uma região plana onde a insolação, a energia solar por unidade de tempo e diária, que atinge a superfície da Terra, é de 1000 watts por metro quadrado e um veículo de massa 400 kg com um painel de 8 metros quadrados de área e rendimento de 20%. Desprezando todas as forças de resistência, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade em quilômetros por hora que o carro atingiu se foi acelerado a partir do repouso durante um tempo de 50 segundos. Veja, se nós temos uma potência de 1000 watts para cada metro quadrado, e como nós temos 8 metros quadrados, nós temos que a potência é 8 vezes 1000, ou 8 vezes 10 a terceira watts. Essa é a potência. Lembrando que o watt é a mesma coisa que joule por segundo, né? Logo, se você multiplicar a potência pelo tempo, você terá a energia. Energia é potência vezes o tempo. Mas ele diz que tem uma eficiência de 20%, né? Então já vamos multiplicar aqui pela eficiência, pelo rendimento, que é de 20% ou 0,2. Substituindo, a potência é 8 vezes 10 a terceira, o tempo é de 50 segundos, vezes 0,2. 50 vezes 0,2 dá 10, 10 vezes 8 vezes 10 a terceira vai dar que a energia é 8 vezes 10 a quarta joules. Essa é a energia. De posse da energia que ele obtém do Sol, já que ele fala de um movimento, temos que pensar na energia de movimento. E a energia de movimento é a energia cinética, mv² sobre 2. Então a energia cinética vai ser 8 vezes 10 a quarta, que é igual a massa, 400, vezes v² sobre 2. V² é igual a 8 vezes 10 a quarta, dividido por 200. 8 vezes 10 a quarta dividido por 200 vai dar 400. Então, seguindo aqui, ó,
nós temos que a velocidade é raiz quadrada de 400. E raiz quadrada de 400 dá 20 metros por segundo. A tensão que ele solicitou em quilômetros por hora. Lembrando que de metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. 20 vezes 3,6 vai dar 72 quilômetros por hora. Esta é a velocidade e é o que ele representa aqui na letra C. Questão 4. Um pino de cobre, e aí ele deu aqui o gama, é colocado com pequena folga em um orifício existente em uma chapa de alumínio, e ele deu o gama. Considere os coeficientes de dilatação volumétrica, então esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica do cobre e do alumínio, e atribua V ou F às afirmativas a seguir. Então, bom, eu vou até fazer um esboço aqui que eu acho que vai facilitar a visualização. Então imagina, vamos fazer aqui, imagina que isso aqui seja a chapa de alumínio. Então isso aqui é a chapa de alumínio e com folga, mas encaixado ali, nós temos um pino. Ele diz que esse pino é de cobre. Então vamos colocar aqui o pininho de cobre. Esse é o pininho de cobre. De acordo com os dados, o coeficiente de dilatação do alumínio, o gama do alumínio, é maior do que o gama do cobre. Então, anotando aqui que o que está em verde é o cobre. E olha, há uma pequena folga. Aí a questão começa a dizer que se ela aquecer apenas o pino, a folga diminuirá. Bom, se ele aquece o pino dilata. E aí, se o pino dilata, ele vai meio que comprimir a chapa, né? Então, correto o que ele diz aí, pode marcar um Vzinho na primeira afirmação. Segunda afirmação, aquecendo-se apenas a chapa, a folga aumentará? Bom, se ele aquece a chapa dilata, né? O alumínio vai dilatar e o pino vai ficar mais solto, mais folgado. Então a folga aumentará, verdade. Terceira afirmação. Ambos sendo aquecidos, ambos sendo igualmente aquecidos, a folga diminuirá. Olha, se você aquece o conjunto, o alumínio dilata muito mais. O alumínio dilata mais porque ele tem um coeficiente maior. Então, se ele dilata mais, o pino fica mais folgado e ele diz que a folga diminui, né? Então, incorreto. Quarta afirmação: ambos sendo igualmente aquecidos, a folga não irá se alterar. Olha, se você aquece o conjunto, quem tem maior coeficiente, ele dilata mais. Então, nós vamos ter aí uma alteração sim. Ele diz que não altera, né? Então, esse quarto item é falso. Último item, ambos sendo igualmente resfriados. Então, agora vai diminuir a temperatura dos dois. Quem tem maior coeficiente contrai mais. Então, o alumínio contrai mais do que o cobre. A chapa contrai mais do que o pino. E se ocorre uma contração maior, nós temos que a folga diminui. E foi o que ele propôs. Então, VVFFV, VVFFV, opa, letra B. Questão 5. Um gerador de eletricidade fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms imerso na água durante um certo intervalo de tempo para aquecer 100 litros de água de 25 até 55 graus Celsius, considerando que todo o calor liberado pelo resistor seja transferido à água. Assinale a alternativa que apresenta corretamente e aproximadamente o intervalo de tempo transcorrido durante o aquecimento da água. Ele deu que a densidade da água é 1 grama por ml e o Czinho da água, o calor específico, é 4 joule por grama grau Celsius. Olha, diante dos dados, eu já posso encontrar a potência. Lembrando que a potência em resistores é U² sobre R. O U
é 110, então é 110 ao quadrado. 110 vezes 110. E a resistência é 11. Então, nós temos que a potência vai ser... Olha, eu já vou cancelar esse 11 com esse 11, e nós temos que a potência acaba sendo 1.100 watts. Essa é a potência. Aí ele continua, vou até mudar a cor aqui para não bagunçar, tá? Agora que nós sabemos que a água muda a temperatura, que ela aumenta a temperatura, o calor envolvido é chamado de calor sensível. E o calor sensível é dado por mc ΔT. A massa de água, lembra, ó, 1 grama por ml. Cada litro tem 1.000 ml, então nós temos 100.000 gramas. Então vai ser 1 vezes 10 a quinta gramas. O Czinho é 4 e a variação de temperatura de 25 para 55 é 30. Portanto, a quantidade de calor vai ser igual 4 vezes 30, 120 vezes 10 a quinta joules. Esta é a quantidade de calor. Lembrando, vamos seguir aqui, lembrando que potência, a gente já usou isso lá no exercício anterior, né, nessa mesma prova, que a potência é a energia pelo tempo. Potência é a energia, que nesse caso é o calor, dividido pelo tempo. Então nós podemos escrever assim, ó, que o tempo vai ser igual à quantidade de energia dividido pela potência. Então, o tempo é a quantidade de calor, 120 vezes 10 à quinta, dividido pela potência, que é 1.100. 120 vezes 10 à quinta, estou até fazendo na calculadora aqui, ó. 120 vezes 10 à quinta, dividido por 1.100, vai dar aproximadamente, ele até falou que era aproximado, né? 11 vezes 10 à terceira segundos. Aproximadamente 11 vezes 10 à terceira segundos. Só que se você observar, todas as alternativas estão em hora. Então, lembra que uma hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, então uma hora tem 3.600 segundos. Então, vamos dividir isso por 3.600. Dividindo por 3.600, nós temos aí aproximadamente 3 horas. Então, o tempo é de aproximadamente 3 horas. A questão falou, né, que era de maneira aproximada, então não tenha medo. A alternativa que responde o exercício é a letra D. Gente, esse foi o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco seguimos resolvendo as demais questões. Desde já, eu agradeço a sua atenção.